Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriela Visoni, sou uma das médicas da cirurgia geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, no Rio de Janeiro, e atuo com transplante hepático na equipe multidisciplinar hepatobiliar, que a gente atua no Complexo Hospitalar de Niterói, CHM. Vou falar um pouquinho para vocês sobre transplante hepático, sobre todas as etapas que envolvem essa cirurgia que é tão bonita e tão importante. Vamos lá. Então, para a gente falar um pouquinho sobre transplante hepático, a gente tem que entender que existem várias etapas envolvidas em todo esse processo. A etapa inicial vai ser quando a gente faz a identificação de um potencial doador, alguém que vai ser apto para que a gente consiga utilizar todos os órgãos dos outros pacientes receptores. Esse potencial doador é identificado e tudo é programado e a logística toda é feita para que haja a cirurgia de extração dos órgãos desse doador e aí sim esses órgãos sejam encaminhados para os transplantes, para as equipes transplantadoras e no nosso caso o transplante hepático. Então vamos começar falando um pouquinho dessa primeira etapa que é a busca desse potencial doador. Então a gente tem toda uma logística que vai desde o Ministério da Saúde. E quando a gente fala dos estados, a gente vai falar das secretarias estaduais de saúde. E em cada secretaria estadual de saúde, em cada estado, a gente vai ter uma central responsável pelo transplante, a Central Estadual de Transplante. E essa central que vai fazer toda a logística entre a procura dos órgãos, que vão ser nos hospitais, que a gente chama de hospitais notificadores, através das CIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para os transplantes. Então, nesses hospitais, os potenciais doadores eles são identificados, são feitas várias análises sobre histocompatibilidade e, a partir de todas essas informações, os hospitais transplantadores eles recebem essas notificações e vão preparar as equipes para o transplante propriamente dito. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhes como tudo isso é feito. Mas a primeira situação que acontece é justamente a identificação da morte encefálica. Então, como a gente faz essa identificação? A gente precisa que haja uma identificação de uma perda irreversível e completa de todas as funções encefálicas, tanto atividade cortical quanto de tronco encefálico. Existe uma necessidade de definição da causa e até para excluir outros fatores que podem ser parecidos com uma morte encefálica, como o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central e intoxicação também. Esse potencial doador ele vai ser passado por um exame clínico, na verdade 2 exames clínicos que a gente vai ver mais para frente, e também um exame complementar para que a gente consiga identificar de forma exata, sem nenhum tipo de erro, a morte encefálica. Então, aqui é o nosso termo de declaração de morte encefálica do Programa Estadual de Transplante do Rio de Janeiro, que mostra aqui várias partes importantes, e aí a gente vai destrinchar um pouquinho desse termo nos próximos slides. Então, a primeira parte é a parte da identificação, o hospital onde ocorreu o registro hospitalar desse paciente, a identificação do paciente com nome, identidade, data de nascimento, nome da mãe e do pai, tudo para que não haja qualquer tipo de erro, a causa do coma, o diagnóstico principal e secundário, e como isso foi confirmado, a partir de qual exame isso foi confirmado. Para que a gente consiga passar e continuar fazendo esse termo de declaração de morte encefálica, existem algumas perguntas que precisam ser feitas e todas essas perguntas a gente tem que ter uma resposta positiva para que a gente consiga manter a possibilidade de pensar em morte encefálica. E quais são essas perguntas, então? Presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica? Se sim, a gente continua. A ausência de causas tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica? Sim, continuamos. Um tratamento e observação hospitalar maior ou igual a 6 horas ou maior ou igual a 24 horas com encefalopatia hipóxico-isquêmica. Uma temperatura corporal maior que 35, ou seja, a gente não está numa situação de hipotermia, uma saturação de oxigênio maior que 94 e a pressão também adequada para a faixa etária. A ausência de hipotermia, sim, e a ausência de drogas depressoras do sistema nervoso central ou de bloqueadores neuromusculares que atrapalhariam a nossa avaliação em relação
a todos os reflexos que a gente vai ver mais para frente. E aí, passando por todas essas etapas, a gente vai chegar na etapa dos exames clínicos e complementares. Os exames clínicos, eles devem ser feitos por 2 avaliadores. Então, são 2 avaliações diferentes em momentos diferentes. E aqui é o quadrinho que a gente tem do exame clínico, a pressão, a data, a hora, isso vai ser importante porque no paciente adulto, o ideal é que a gente tenha pelo menos 1 hora de intervalo entre o primeiro exame clínico e o segundo exame clínico. E aqui o exame neurológico, que vai ser muito importante nessa comprovação da morte encefálica. Então, aqui a gente tem a ausência de todos os reflexos e a resposta nesse quadro ela tem que ser sim em todos eles. A pupila fixa e a reativa e a ausência de todos os reflexos córneo-palpebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico e reflexo da tosse também. Então, são 2 exames clínicos no paciente adulto com pelo menos 1 hora de diferença entre o primeiro e o segundo exame. E aí a gente tem também o teste de apneia, em que vão ser vistos os movimentos respiratórios e a PaCO2 depois de 10 minutos desse teste, e o exame complementar, que vão ser os exames que podem ser um Doppler transcraniano, um eletroencefalograma, uma angiografia cerebral e até uma cintilografia cerebral também. Então, um exame complementar é importante e pode ser qualquer um desses, um apenas, já vai ser o suficiente para que a gente feche esse protocolo de morte encefálica. E aí, então, a gente fez a notificação, quando a gente tem um caso de possível morte encefálica, o hospital ele notifica a central de transplante e a central de transplante vai conferir todo esse protocolo que a gente viu e realmente vai definir se é mesmo um possível doador ou não. Caso a gente tenha uma morte encefálica realmente estabelecida, esse possível doador ele vai ser validado e a central de transplante vai entrar em contato com a família. Se a gente não tem nenhuma contraindicação para o transplante, a família vai ser contactada e ela vai dizer se ela autoriza ou não a doação desses órgãos dessa pessoa. E a família ela pode recusar, isso não, a gente não tem problema nenhum. Quando isso acontece, o corpo ele vai ser desligado dos aparelhos, porque o paciente já está em morte encefálica, e ele vai ou seguir para o EML, se a gente está falando sobre uma morte violenta, ou vai ser levado para o sepultamento para a família. Se a família autoriza, o corpo vai ser mantido no CTI, com todos os cuidados para que a gente consiga manter bem esses órgãos até a cirurgia de extração de órgãos, que é a captação dos órgãos. Então, a central de transplante vai fazer todos os testes de histocompatibilidade, grupo sanguíneo, todos os testes para que a gente saiba quais vão ser os pacientes que vão ser os receptores desses órgãos passíveis de doação. Então, a central de transplante ela vai entrar em contato com todos os hospitais, com as equipes transplantadoras, para que a gente consiga programar e fazer toda a logística da cirurgia de extração de órgãos. Lembrando que, se a gente está pensando em vários órgãos para serem transplantados, também serão várias equipes de hospitais diferentes que serão acionadas. Então, a gente precisa de toda uma logística para que essas equipes cheguem ao mesmo tempo no hospital e que a gente não tenha um tempo maior de isquemia nos órgãos que vão ser os órgãos retirados desse paciente que é o nosso doador. As equipes, então, de captação, elas vão para esse centro transplantador, elas vão se deslocar para o hospital onde está esse doador, né, o doador falecido, e isso pode ser, dependendo de onde sejam essas equipes, pode ser um transporte aéreo, pode ser um transporte terrestre, e também é muito importante que a gente saiba que cada órgão tem um tempo que ele consegue ficar mais, um tempo de isquemia, que pode ser maior ou menor dependendo de cada órgão. Então, olha, a gente tem o coração, ele tem um tempo de isquemia até de 4 horas, o pulmão até 6 horas, o fígado até 12. É claro que quanto menos horas de isquemia, melhor, mas a gente sabe que o coração acaba sendo um órgão que tem um tempo de isquemia menor. Então, quando a gente vai pensar em toda essa logística, a logística para o coração vai ser uma logística mais importante. Então, a gente vai começar a pensar mais na logística da equipe do coração e sucessivamente dos outros órgãos também. E após a cirurgia de captação de órgãos, as equipes elas reconstroem a aparência do corpo do doador, que vai ser levado ou para o IML em caso de morte violenta ou vai ser entregue para a família para sepultamento em caso de morte natural. E aí, o que é essa cirurgia, então, que a gente está falando sobre extração de órgãos? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, então, na hora da cirurgia,
trocar o volume de sanguíneo do paciente circulante por uma solução de preservação gelada, justamente para a gente tentar preservar o máximo de tempo possível esses órgãos fora do corpo do paciente. Então, aqui a gente tem, olha, algumas soluções que a gente chama de solução de preservação, são soluções específicas para isso, e além disso a gente usa muito gelo também para tentar resfriar a cavidade com essa solução salina e tentar fazer com que esse tempo de isquemia do órgão ele acabe sendo um pouco maior, a gente consiga realmente ter um tempo adequado da saída do órgão do potencial doador, né, do doador para o receptor. A gente sempre faz um inventário da cavidade para ter certeza de que não tem nenhuma contraindicação para o uso desses órgãos em outro paciente, como, por exemplo, alguma infecção intraabdominal grave ou, eventualmente, até uma neoplasia que o paciente não sabia, a família não sabia, e que inviabilizaria também uma possibilidade de utilização desses órgãos em outro paciente. E como é feita, então, essa cirurgia de extração dos órgãos? A gente faz, então, uma manobra que a gente chama de Catel e Kocher. Então, a gente vai soltar todo o ângulo direito do cólon aqui, todo o cólon direito e o duodeno também, de forma a expor todo o retroperitônio e os grandes vasos. E aí a gente vai expor a veia cava e também as veias renais e toda a aorta com as ilíacas também. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma foto e que a gente faz a exposição desses grandes vasos e a gente isola esses grandes vasos. Por quê? Porque vai ser através deles que a gente vai fazer essa troca de solução. A gente vai trocar o sangue do paciente pela solução de preservação, através de cânulas que vão ser inseridas na aorta e também na veia cava. Então, vamos mostrar aqui. Então, a gente vai isolar a aorta, isolar a cava, vamos colocar uma cânulazinha aqui na aorta, uma cânula na cava também. E além disso, como a gente está falando de transplante hepático, a gente tem que lembrar que existe o sistema porta, que também leva sangue para o fígado e uma percentual muito importante também de volume sanguíneo. Então, além de pensar em jogar essa solução de preservação na aorta, quando a gente fala em transplante hepático, a gente também tem que pensar que a gente tem que colocar essa solução de preservação também no sistema porta. Então, aqui a gente vai inserir essa solução de preservação tanto na aorta quanto na veia mesentérica inferior. E aí a gente vai primeiro canular tudo isso e quando tiver com todas essas cânulas prontas, né, inseridas tanto na aorta quanto na veia mesentérica inferior quanto na veia cava, aí sim a gente começa toda essa troca, né, essa perfusão. Quando a gente pensa só nos órgãos intraabdominais, a gente vai fazer uma exclusão da aorta aqui supracelíaca. Então, a gente vai colocar um clamp aqui para que a solução de preservação ela fique toda nessa região intraabdominal. E aí a gente começa jogando toda essa solução pela aorta e pela veia mesentérica inferior e exsanguinando o paciente pela veia cava, uma cânulazinha aqui dentro da veia cava que vai jogar fora todo o sangue, fazendo essa troca desse paciente. Então, a gente tem um resultado final, um fígado que fica com uma coloração bem clarinha, né? Porque agora ele está com toda a solução de preservação. A gente exsanguinou todo esse fígado e ele está com essa solução de preservação. E aqui a gente vai mostrar mais para frente também, é o que a gente chama de preparo desse órgão. Quando a gente retira ele do potencial doador, a gente retira com várias gorduras, com eventualmente com segmentos de outros órgãos também, um pedacinho de pâncreas, mas a gente precisa preparar tanto todos os ramos arteriais quanto o ramo portal, para que na hora que a gente vai levar esse fígado para o receptor, aí sim a gente consiga fazer bem essas anastomoses, as junções, tanto arteriais, quanto portais, quanto também biliares. E aí sim a gente passa para o transplante hepático propriamente dito. Agora a gente já teve a identificação do potencial doador, ele foi apto para fazer essa cirurgia de extração, a gente conseguiu fazer a cirurgia, o fígado era um bom órgão, a gente não tinha nenhuma contraindicação para a retirada do órgão e agora a gente pega esse órgão e leva para o nosso hospital transplantador.
E quais seriam as indicações de transplante hepático? Então, aqui a gente tem uma série de indicações que eu vou deixar aqui para vocês. Hoje em dia, ainda a gente tem como uma das maiores causas de indicação de transplante a cirrose, que pode ser tanto decorrente da infecção pelo vírus do hepatite B ou hepatite C, quanto cirrose alcoólica e também a cirrose por doença gordurosa hepática não alcoólica, que hoje em dia é uma das indicações que mais cresce em todo o mundo. Então, além disso, outras possibilidades de indicação: hepatite fulminante, síndrome hepatopulmonar, doença de Caroli, atresia de vias biliares, várias outras aqui, doenças metabólicas também, polineuropatia amiloidótica familiar. Então, são várias possibilidades de indicação de transplante hepático. E como é a fila do transplante hepático? E aí agora a gente está pensando na fila do paciente que vai receber o transplante. Então, a gente tem um sistema de fila única. Cada paciente, quando ele tem uma indicação de transplante hepático, ele recebe um registro geral, que é o RGCT. E aí, como é que isso acontece, né? Como essa fila vai ser feita? Ela vai ser feita a partir do grupo sanguíneo. Então, a gente vai ter uma fila de receptores hepáticos, né, do transplante hepático, dependendo do tipo de grupo sanguíneo. Então, a gente tem uma fila para o grupo O, uma fila para o grupo A, uma fila para o grupo AB, uma fila para o grupo B. E qual vai ser a classificação desse paciente nessa fila? Vai depender da gravidade da doença. E isso vai ser feito a partir do cálculo do MELD. Então, a gente vai olhar mais para frente como é que é feito esse cálculo do MELD. E se o paciente ele tem uma gravidade de doença um pouco maior, ele vai estar mais na frente dessa fila. Se ele tem uma gravidade de doença menor, ele vai estar abaixo nessa fila. Existem algumas situações especiais que, apesar da gravidade da doença hepática não ser muito maior, a gente acaba tendo uma pontuação maior no MELD. E aí eu vou mostrar também essas situações especiais, que seriam doenças que, apesar de não gerarem uma gravidade tão importante, elas evoluem muito rapidamente. E isso acabaria prejudicando o paciente dentro da fila. Informações para inscrição. Então, alguns valores de exames laboratoriais importantes para o cálculo do MELD são a creatinina sérica, o INR e a bilirrubina total sérica. Além disso, informação referente se o paciente realiza ou não diálise, quantas vezes ele faz diálise também é importante, que a gente vai ver no cálculo do MELD, e o valor do sódio sérico também. O valor mínimo de MELD para ser aceito na inscrição em lista é 11, e aqui como faz esse cálculo do MELD, né? Uma fórmula muito grande, mas que a gente sempre acaba utilizando alguns aplicativos que já fazem esse cálculo só da gente colocar os valores de creatinina, bilirrubina e INR. E aqui, então, só alguns detalhes para que a gente consiga esse cálculo do MELD. As situações especiais. Então, a gente tem várias situações especiais, e aqui eu vou me ater mais na situação que é a mais comum, que é essa segunda, que é quando a gente tem um hepatocarcinoma, que é o CHC. Então, quando a gente tem um paciente com CHC, esse paciente, apesar dele poder ter um MELD mais baixo, em torno de 11, em torno de 15, ele já vai receber uma situação especial, uma pontuação maior por conta da presença do câncer, do hepatocarcinoma. Para que ele seja classificado na situação especial, ele precisa estar dentro dos critérios de Milão, que a gente vai só relembrar aqui, que seria um paciente cirrótico com nódulo único de até 5 centímetros de diâmetro ou até 3 nódulos de até 3 centímetros de diâmetro cada. Lembrando que a gente não pode ter nenhuma trombose neoplásica do sistema porta e também ausência de lesões extrahepáticas, ou seja, é uma doença que ainda é uma doença confinada ao órgão, né, ao fígado, que a gente não tem nenhuma outra lesão fora do fígado. Além disso, o diagnóstico do CHC ele tem que estar baseado também nos critérios de Barcelona e não tem que ter indicação de ressecção hepática, né? Quer dizer, o transplante é o melhor tratamento para esse paciente. E os critérios de Barcelona, só para a gente relembrar também, a gente tem o critério radiológico e o critério combinado. O critério radiológico é quando a gente tem, então,
uma lesão focal, que pode ser igual ou maior que 2 centímetros com hipervascularização arterial. Ou quando a gente tem um método de imagem que mostra aquele padrão de washout, quer dizer, uma captação arterial e uma lavagem rápida na fase portal. E no critério combinado, a gente tem um método de imagem que mostra essa alteração, mas também associado a isso a gente tem níveis séricos de alfa-fetoproteína elevados, maiores que 200 por ml. Então, dentro dessas situações especiais, a presença do CHC, tanto dentro dos critérios de Milão quanto de Barcelona, um carcinoma fibrolamelar ressecável, sem doença extrahepática. Então, todas essas situações que são situações especiais, o paciente ele já entra na fila do MELD com MELD inicial de 20, mesmo que o MELD clínico dele não seja esse. Depois de 3 meses, o MELD dele aumenta para 24 e depois de 6 meses aumenta para 29, independente do MELD clínico. Por quê? Porque são situações em que o avanço da doença de base é um pouco mais rápido e o paciente pode acabar falecendo até por outros, não por alteração de função hepática em si, mas por alteração relacionada à doença de base, ao câncer, por exemplo, entendeu? E aqui, então, quando a gente começa a pensar no transplante, a equipe que fez a captação de órgãos, ela volta para o hospital onde vai ser feito o transplante hepático no paciente receptor, e aí a gente faz o preparo para o implante desse órgão. Então, aqui a gente tem o fígado com aquela cor um pouquinho mais clara, né? A cor de que passou pela solução de preservação, que agora a gente não tem mais sangue circulando dentro do órgão, a gente só tem a solução de preservação. E aqui, então, os raminhos, olha, arteriais, aqui é um segmento, um PET de aorta, aqui é a nossa veia porta e aqui é a vesícula biliar do doador. E aí, na cirurgia do transplante em si, como isso vai ser feito? A primeira etapa vai ser o início da hepatectomia, enquanto a gente vai soltar todos os ligamentos hepáticos, tanto do lobo esquerdo quanto do lobo direito, e aí a gente vai partir também para a dissecção do pedículo hepático desse paciente. A artéria hepática, a via biliar principal e a veia porta também. E aí todas essas estruturas elas vão ser isoladas e vão ser cortadas. Então, primeiro a gente vai secar essa via biliar e vamos isolar e cortar essa via biliar. No momento segundo, a artéria hepática e, por último, a veia porta. E aí, para a gente fazer a retirada desse fígado, a gente vai também ter que fazer a ressecção de toda essa vascularização venosa desse fígado. Então, a gente vai cortar todos os ramos aqui do pedículo hepático e também os ramos relacionados à vascularização da veia cava. A gente tem 2 formas de a gente conseguir fazer essa retirada do fígado. Uma delas é o que a gente chama de uma exclusão vascular total, em que a gente retira o fígado junto com o segmento da veia cava. Então, o paciente receptor, ele fica com uma exclusão vascular durante algum tempo, durante o tempo em que a gente tira esse órgão e traz o órgão do receptor. É claro que isso gera uma instabilidade maior e a gente acaba sempre tentando ao máximo possível manter essa vascularização aqui da cava e tentar ao máximo possível fazer essa secção do fígado muito próximo às veias suprahepáticas, de forma que a gente mantenha esse fluxo aqui pela veia cava. E aí, quando a gente consegue retirar o órgão, fazer a hepatectomia, muitas vezes órgãos que têm cirrose, né, outras doenças também, e aqui a gente tirou o órgão e aí a gente vai começar a pensar nas reconstruções que são feitas para o transplante hepático. Então, a primeira reconstrução vai ser a reconstrução da veia cava. E aí a gente tem algumas formas de fazer essa reconstrução. Uma delas é o que a gente chama de piggyback, em que aqui o órgão do doador vai ser ligado nas veias suprahepáticas do receptor. Acho que eu tenho aqui são fotos de cirurgia. Então, a gente tem o clamp vascular, que vai impedir o sangramento aqui.
a equipe de transplante ela vai preparar essas veias suprahepáticas, de modo que a anastomose fique um pouco mais confortável. E aqui, então, acho que foi uma foto um pouquinho melhor do piggyback que a gente chama de clássico. Então, aqui é a veia cava do receptor e aqui é o órgão do doador que ele vai receber. Então, nesse caso, a gente manteve todo o fluxo da veia cava e aí a gente fez a gente fechou, né? Aqui a gente fez uma ligadura, muitas vezes é até com grampeador, da veia hepática direita. E aí a gente fez a inserção do fígado do receptor, essa anastomose, no tronco das veias suprahepáticas média e esquerda. Então, a gente fez nesse tronco único aqui, que é o piggyback clássico. Existe uma outra forma de anastomose, que é uma anastomose que a gente chama de lateral. Nessa anastomose, a gente precisa usar um clamp na veia cava lateral. E aí a gente acaba diminuindo um pouco esse fluxo, mas a gente não exclui completamente, como naquela exclusão vascular total. Então, a gente usa um clamp lateral de cava e a gente vai cortar metade dessa cava do doador e uma parte da cava do receptor para fazer essa anastomose lateral. Então, a anastomose aqui é feita diretamente na veia cava, diferente do piggyback, que era feita na abertura das veias suprahepáticas do receptor. Então, aqui, ó, diretamente na veia cava, então, ó, o clamp ele vai comprimir metade da veia cava e a gente vai fazer um corte na veia cava para fazer essa anastomose. Aqui, a veia cava do receptor e aqui, a veia cava do doador. E a exclusão vascular total, a gente vai colocar o clamp na veia cava suprahepática e infrahepática, a gente vai fazer esse corte e vai fazer 2 anastomoses na veia cava. E nesse caso, além de gerar uma instabilidade maior para o paciente, a gente tem que lembrar que vão ser necessárias 2 anastomoses, uma anastomose em cima e uma anastomose na região de baixo aqui da veia cava, diferente das técnicas anteriores, né? Vou até voltar aqui para a gente ver, em que a gente só tinha uma anastomose, tanto no piggyback quanto na anastomose lateral. E depois disso a gente passa para as anastomoses do hilo hepático. E a primeira anastomose que a gente vai fazer vai ser a anastomose da veia porta, para a gente tentar o mais rápido possível reperfundir esse fígado. Então aqui vou mostrar um videozinho para vocês. Então aqui a gente tem o fígado do doador, aqui a gente tem a veia porta do doador e aqui embaixo, perto do clamp, o segmento de veia porta do receptor. Então, geralmente a gente faz essa anastomose término terminal mesmo, a parede posterior, na maioria das vezes a gente faz um chuleio, que seria essa anastomose contínua, né? Uma sutura contínua. E na parede anterior, muitas vezes a gente faz uma sutura intermitente com pontos separados. Aqui, então, já mostrando ela quase já pronta, né? A anastomose. No primeiro vídeo a gente tinha só um iniciozinho da parede posterior, agora a parede posterior já montada. E aqui fazendo os pontos simples na parede anterior da anastomose. E aqui a veia porta do doador, desculpa, e aqui a veia porta do receptor. E aí, quando a gente termina essa anastomose, a gente vai passar para a revascularização do fígado, que é uma das partes mais bonitas da cirurgia. Então, a gente vai soltar todos os clamps venosos, né? Aqui a gente soltou o clamp da veia cava e aqui soltando o clamp da veia porta. Olha, aqui a porta se enchendo de sangue e olha só como a gente já começa a ter uma mudança da coloração e do aspecto do fígado, que ele está sendo reperfundido agora. Ó, aqui a diferença de coloração
Algumas ilhazinhas vão ainda mantendo uma coloração mais clarinha, mas aos pouquinhos elas vão ficando todas, todo o fígado mais avermelhado, todo o fígado com essa cor bonita pós-reperfusão. E aí, depois disso, depois que a gente faz a reperfusão, a gente faz a anastomose arterial, que é uma anastomose muito mais delicada. E muitas vezes a gente usa um fio mais fininho ainda, um fio 7 zeros. Também uma anastomose término-terminal. E aqui a gente usa um material todo mais delicado, um material de microcirurgia. E aqui, então, só mostrando a reperfusão arterial. Ó, a artéria pulsando, então. E a gente fez, então, a reconstrução da veia cava, a anastomose portal, a anastomose arterial, e a última anastomose que a gente precisa fazer é a anastomose biliar. Muitas vezes a gente faz anastomose término-terminal mesmo, e algumas vezes que são poucas, mas se a gente tem alguma dificuldade de tamanho entre a via biliar do receptor e do doador, ou alguma alteração mais infecciosa, importante, a gente acaba optando por fazer uma derivação biliodigestiva também. E aí, no final de todo esse processo, né, de toda essas etapas que a gente viu, o que a gente quer chegar é nesse fígado, no receptor bonito, bem reperfundido e que vai trazer muitas alegrias para esse paciente, né, para trazer uma nova vida para esse paciente. Então, queria agradecer a vocês. Tem aqui o meu e-mail, meu Instagram, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigada.